princípio que é o princípio da superposição, porque a gente só pode trabalhar esse modelo vetorial a partir de 2 em 2, de 2 corpos em 2 corpos. Então, quando mais de 2 partículas carregadas estão presentes, a lei de Coulomb é aplicada a cada par de partícula isoladamente, e a força resultante sobre uma delas é obtida pela soma vetorial das forças exercidas sobre ela por todas as outras partículas. Então, vou trabalhar com vetores. Então, continuando aqui, imagina você tem a seguinte situação, certo? Opa, passou aqui. Então, você tem a seguinte situação. Observe a figura abaixo que representa um triângulo equilátero. Nesse triângulo, 3 cargas elétricas pontiformes de mesmo valor absoluto e com sinais indicados estão colocadas nos seus vértices. Assinale a letra correspondente ao vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga posicionada no vértice 1 do triângulo. Então, o vértice 1 é esse aqui indicado, carga positiva, no vértice 2 a carga é positiva e no vértice 3 a carga é negativa. Então, ele quer que eu represente assinale a letra correspondente ao vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga posicionada no vértice 1. Perfeito. Então, o resultante no vértice 1. Então, vou analisar a força aqui 2 exerce 1 e a força aqui 3 exerce 1. Então, a carga 2 é positiva e a carga 1 é positiva. Você acredita o quê? Que a carga 2, que tipo de interação teria com 1? Seria uma atração ou repulsão? Sinais iguais, repulsão. Então, a tendência de 1 seria ser levado para cá, aqui para cima. Em relação à carga 3, 1 é positiva e 3 é negativa. Então, a tendência dele seria o que? Ser atraído. Então, tem uma atração aqui ao longo desse vértice, dessa linha, e tem uma atração, uma repulsão aqui para cima ao longo dessa linha. Então, a força estaria no meio aqui entre elas. Seria a alternativa C, né? Então, aqui a força que 2 exerce 1, uma repulsão. A força que 3 exerce 1, uma atração. E a força resultante é essa força indicada aí na figura, né? Pelo vetor vermelho. Agora vamos para mais um exemplo, agora com 3 cargas, certo? 3 cargas estão fixas nos vértices de um quadrado de lado 3 metros. As cargas têm os seguintes valores. A carga 1, 3 vezes 10 a menos 4 coulomb. A carga 2, 5 vezes 10 a menos 4 coulomb. E a carga 3, menos 4 vezes 10 a menos 4 coulomb. Determine o módulo da força resultante que atua sobre a carga Q3. Então, eu vou olhar para a carga Q3. A carga Q3 é essa carga aqui de baixo. Eu vou desenhar a interação entre elas. Então, você concorda que Q2 sendo positiva, Q3 vai ser atraída aqui para cima. Q1 sendo positiva e Q3 sendo negativa, ela vai ser atraída para cá. Então, você vai ter uma força de atração de 1 exercendo em 3 para a direita e uma força de atração de 2 exercendo em 3 para onde? Para cima. Agora a gente vai representar, vou passar aqui, essas forças aqui, certo? Então você tem o seguinte, a força que 3 exerce em 1 e a força que 3 exerce em 2, certo? Esses tracinhos aqui apareceram, que é uma simplificação que eu vou fazer. Então, a força que 3 exerce em 2 é a constante, Q2, Q3, e a distância entre 3 e 2 ao quadrado. Então, substituindo na fórmula, 9 vezes 10 a nona, 5 vezes 10 a menos 4 e 4 vezes 10 a menos 4. Não entra o sinal negativo, porque é em módulo. Aí, quando eu faço essa continha, mesmo passo a passo, 9, o 3 ao quadrado é 9, ficou 5 vezes 4, conservou a base 10 e soma os expoentes. 9 menos 4 menos 4. 9 menos 4 menos 4 seria 9 menos 8, ficaria 1. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 20 vezes 10,
200 newtons. Agora, calculando a força que 1 exerce em 3, mesmo cálculo, tá vendo que aqui eu fiz a força resultante em 3 vai ser a força que 3 exerce em 2 e a força que 3 exerce em 1. Estou fazendo um cálculo de 2 em 2, mas em relação àquele que eu quero achar qual é a força resultante. Então, agora, continuando aqui, 9, embaixo a distância mesma, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado também é 9, dá para dividir aqui e cortar. Vai ficar 3 vezes 4, conserva a base 10 e soma os expoentes. 3 vezes 4, 12. A soma dos expoentes dá 1. 10 elevado a 1 é 10, 12 vezes 10, 120. Então, você tem uma força para cá, na horizontal, e uma força na vertical. A força resultante vai estar entre elas, certo? Então, essa força resultante que está entre elas, ela vai ser calculada. Aqui a gente tem um ângulo entre os vetores. A força que 3 exerce 1 e força que 3 exerce 2, um ângulo de 90 graus. E geometricamente, esse vetor aqui é um cateto e esse vetor aqui é outro cateto. Então, vou achar o valor da hipotenusa. Então, matematicamente ficaria a força que atua em 3, a força que 3 exerce em 1 ao quadrado, mais a força que 3 exerce em 2 ao quadrado. Continuando, ficaria 120 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Seria esses valores, 14.400 mais 40.000, que daria 54.400, cuja raiz quadrada é aproximadamente 233,24 newtons. Então, quando você tem um sistema com mais de 2 cargas, tipo 3 cargas, como foi esse sistema, você avalia o que o enunciado pede. Tipo, força resultante em 3. Então, força resultante em 3, eu avalio como a carga 1, que tipo de influência a carga 1 exerce na carga 3 e que tipo de influência a carga 2 exerce na carga 3. Se elas estivessem na mesma direção e sentido, eu iria somar. Se estivesse na mesma direção e sentido contrário, iria subtrair. E quando elas estão assim perpendiculares, formando aqui um triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras. Chega um momento que não adianta você chorar, que é uma parte árdua do curso, certo? A parte de vetores, mas a gente precisa entender. Então, quando você tem sistema com 3 cargas, você percebe o seguinte: quando você tem um sistema com 3 cargas, suponha que eu queira observar a força resultante que atua na... Um probleminha aqui. Eu quero observar a força resultante que atua na carga Q2. Aí, como é que eu vou proceder com o cálculo, né? Então, eu vou representar o vetor que a força 1 exerce na força 2. Em seguida, o vetor que a força 3 exerce. Perdão, que é Vou corrigir aqui. Pronto. Retomando aqui. Eu quero saber a força resultante na carga 2. Se eu quero saber a força resultante na carga 2, eu tenho que saber como a carga 1 influencia ela e como a carga 3 influencia ela. A carga 2 será atraída ou repelida por 1? Será repelida. A tendência aqui é ela ser afastada para a direita. A carga 3, ela atrai ou repele a carga 2? Ela repele, porque é o mesmo sinal. Então, vai ser afastada para a esquerda. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter dois vetores. Esses vetores aqui externos, não se preocupe. Você vai ter dois vetores que vão atuar na carga 2. Um para o lado direito e um para o lado esquerdo. Eu quero que você foque nessa imagem que eu vou destacar em amarelo.
Nessa imagem que eu destaquei em amarelo, você tem o seguinte. A distância aqui é a distância D. Entre 1 e 2, a distância D. Entre 1 e 2, a força vai ser uma força F. Entre 2 e 3, a distância é quanto? É 2 vezes D. A distância é maior. Se a distância é maior, a força será o quê? Menor. Perfeito? Se a distância é 2 vezes maior, a força será menor. Mas menor quantas vezes? Será 4 vezes menor. Por isso que a força de repulsão aqui está F sobre 4. Então, aqui está F sobre 4 e aqui a força F. Elas estão opostas. Como essa aqui é maior, F é maior que o seu valor dividido para 4, então a força resultante vai apontar para a direita. Pensa que F é 1. 4 vezes menor que 1 seria quanto? 0,25. Em dinheiro, se aqui fosse R$1, aqui seria 25 centavos. E a diferença de R$1 para 25 centavos seria 75 centavos, 0,75. Que seria justamente a diferença aqui embaixo de F menos F sobre 4, que dá 3 quartos. 3 quartos é 0,75. Perfeito? Então, as forças aqui, elas estão na horizontal. O que eu quero que você entenda é que as forças estão na horizontal e uma aponta para o lado, a outra aponta para o lado oposto. Então, meu vetor resultante, a soma dos vetores resultantes, no caso aqui vai ser a diferença. Por que a diferença? Porque elas estão apontando para os sinais opostos, para os sinais contrários. No quadro seguinte, eu quero que você foque o que está aqui no quadro verde. A gente vai entender como é que a carga 2 vai ser influenciada. Então, a carga 2 ela vai ser atraída pela carga 3. Por quê? Porque a carga 3 é negativa. E ela vai ser atraída ou repelida por 1. Vai ser repelida. E o vetor que 1 vai exercer em 2 vai ser para a direita também. Então, você vai ter dois vetores apontando para a direita. Seria que vetores? A força que 1 exerce em 2 é repulsão, então 2 seria empurrada pela carga 1 para a direita. E a força que 3 exerce em 2 é uma atração, então 2 também seria empurrada para a direita, porque ela estaria sendo atraída. Então, da mesma forma, a distância aqui D, e aqui é 2D. Aqui a força F, e aqui a força seria uma força 4 vezes menor. Então, pensa comigo, F em uma coisa 4 vezes menor. R$1 e 4 vezes menor que R$1, a quarta parte de R$1 seria 25 centavos. Estão no mesmo sentido. Então, eu somo ou subtraio? Somo. 1 mais 0,25 seria R$1,25. Então, no caso aqui, a gente teria o que vetorialmente? Vetorialmente, como as forças estão no mesmo sentido, o módulo aqui é apontado pela seta verde, que seria F mais F sobre 4. Então, 4 que está aqui passa multiplicando, fica 4 vezes F. 4F mais F fica 5F sobre 4. Dividir 5 para 4 dá 1,25. Quando as forças elas são perpendiculares, que foi esse exemplo que eu fiz, o último cálculo. Quando elas são perpendiculares, a gente aplica a teorema de Pitágoras. Perfeito? Então, quero saber qual é a força resultante que atua na carga 2. 1 vai exercer em 2 uma força de repulsão. Então, 2 vai ser empurrado aqui para baixo. 3 exerce em 2 uma força de atração. Então, 2, ao mesmo tempo em que ela é empurrada por baixo por 1, será atraída para o lado pela carga 3. Então, você vai ter um vetor para baixo e um vetor aqui na horizontal. Então, a resultante vai dar aqui no meio. Passando aqui os vetores, certo? A força resultante aqui no meio. O ângulo formado é 90 graus. Quando o ângulo formado é 90 graus, a resultante das forças, esse cálculo eu fiz há pouco, você vai aplicar o teorema de Pitágoras para achar a força resultante.
Então, quer dizer, professor, que quando os dois vetores estão na mesma direção e sentido, eu somo. Mesma direção e sentido contrário, eu subtraio. Quando eles formam 90 graus entre si, ficam perpendiculares. 90 graus é perpendicular. Eu aplico o teorema de Pitágoras. E se eles formarem um ângulo que não seja 90 graus, seja como essa situação aqui, é um ângulo de 120 graus. Quando é um ângulo de 120 graus, a gente usa a lei dos cossenos. Então, aqui, ó, a carga 2 é positiva, 1 vai empurrar 2 para cá. A carga 3 é negativa. Então, 3 vai atrair a carga 2 para baixo. A força resultante vai estar no meio. Então, vou usar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, considerando esse triângulo equilátero aqui, ó, 60, 60, 60, dá 180. Então, o ângulo formado aqui vai ser 120 graus aqui, 120 graus. Então, nós temos o seguinte, que a gente vai aplicar a lei dos cossenos, aí eu faço uma ressalva, que essa lei dos cossenos é considerando aqui os vetores com a mesma origem. Ó. Vetores aqui, vetor F1 e F2 estão começando no mesmo ponto. Então, a gente usa essa expressão aqui, todinha, tá certo? Que é um teorema de Pitágoras, um pouquinho maior. Perfeito? Essa parte aqui eu vou passar para vocês verem aqui. Se eu multiplico, se eu aumento o valor da carga, aumenta o valor da força também e vetorialmente o cálculo também é o mesmo. Então, não se preocupe em si com não dê muita preocupação com a abordagem vetorial. Ela é necessária, mostrar no curso, mas particularmente eu não vou fazer um enfoque muito vetorial, até porque a maior parte da turma não é focada para a área de exatas e engenharias, né? Mas aqueles que forem podem me procurar, que eu posso passar outros exercícios, direcionar outros exercícios. É importante que você saiba, entenda as relações que existem para a lei de Coulomb. Então, é muito importante que você tenha compreendido como funciona a lei de Coulomb, certo? Que isso aqui é um par de ação e reação que não se cancela, né? Atua no sentido contrário, tem mesmo valor, mesma intensidade. Entenda que isso aqui, as cargas são em módulo e depende do quadrado da distância, certo? Entenda que o quadrado da distância quer dizer que se eu dobrar a distância, a força diminui 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a força diminui 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância, a força diminui 16 vezes, tá certo? E dá uma focada também, refazer esse exemplo e refazer esse exemplo aqui, tá certo? O que eu vou cobrar de vocês vetorialmente seria uma interpretação como essa, que é para você representar os vetores, desenhar o vetor resultante. Ele vai ficar entre os dois vetores, né? Fazer um desenho seria, no caso, se fosse numa prova, seria aqui forma. Se fosse numa prova, por exemplo, você faria aqui um desenho aqui. Um vetor para cá, porque é uma repulsão, e um vetor, tá? E um vetor para cá, porque é uma atração. Então, um para cá, outro para cá, o do meio seria para cá, seria a alternativa C. É fazer esse tipo de interpretação, né, com os vetores. E dá uma olhadinha nesse exemplo para exercitar. Esse exemplo a gente tem uma aplicação para 3 cargas e se usa a lei de Newton para cada uma e no final a gente aplica o teorema de Pitágoras. Então, faça esse enfoque. Essa parte é importante eu passar porque faz parte do programa da disciplina, mas é mais hard, é mais pesada. Mas é importante eu mostrar a vocês como é a realidade disso.
E o tópico que falta para a gente fechar é fazer uma analogia, fazer uma comparação entre a lei da gravitação universal e a lei de Coulomb, para que a gente possa fechar a nossa aula. Então, na comparação, então a gente tem que a força elétrica e a força da gravitação universal. Você percebe aqui que as fórmulas são bem parecidas, não? K e aqui G. Aqui uma coisa vezes outra, uma coisa vezes outra. Distância quadrada, distância quadrada. Perceba o seguinte, que K é uma constante elétrica e G é uma constante também. Só que K é constante elétrica e G é constante da gravitação universal. São duas constantes. Q1 e Q2 são cargas, propriedades da matéria. MM, massas, propriedades da matéria, no ponto de vista gravitacional. E aqui, propriedades da matéria no ponto de vista elétrico. E D, a distância que separa os pontos materiais ao quadrado. D, a distância que separa os pontos materiais ao quadrado, né? Então, a força elétrica de Coulomb pode ser de atração ou repulsão, enquanto a lei da gravitação universal de Newton só pode ser o quê? A atração, né? Então, uma usa propriedade elétrica, outra propriedade mecânica de massa. Essa só pode ser atrativa e essa pode ser atrativa ou repulsiva, a depender da configuração dos sinais. Outra coisa que eu tenho que perceber é o seguinte, é que esse modelo aí newtoniano, ele foi até usado para tentar explicar o comportamento, tentar modelar o átomo, certo? Então, aqui a gente tem um átomo, aqui a representação de um próton e um elétron, tá certo? E você pode calcular a força entre eles, porque o elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. A gente não vai fazer a conta aqui, mas já tenho isso aqui resolvido no slide, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando você calcula esses valores, você vai perceber o seguinte, que a força gravitacional é muito, muito menor, mas muito menor que a força elétrica. Até porque a massa do elétron e a massa do próton é muito pequena. Aqui o expoente é negativo, da ordem de menos 31 e menos 27. Enquanto a massa do elétron, enquanto a carga do elétron do próton, a ordem de grandeza é 10 a menos 19. E aqui é 10 a menos 27 e 10 a menos 31. Então, a força elétrica é muitas vezes maior que a força gravitacional. Na verdade, a força elétrica seria 2 vezes 10 elevado a 39 vezes maior. Esse 10 a 39 é um número grande, enorme. Para você ter ideia de bilhão, bilhão seria 10 a nona, trilhão seria 10 elevado a 12, então seria da ordem de trilhão elevado a 3. Ainda daria 36, não chega a 39, é um número enorme. Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu tenho duas cargas colocadas, um próton e um elétron, não vamos admitir que eles tenham um movimento que seja circular, certo? Se eu coloco eles nessa posição aqui, vai haver a atração elétrica e vai haver também a atração gravitacional. Só que a atração elétrica vai ser muito mais forte que a atração gravitacional. E se eu coloco, por exemplo, um elétron aqui e outro elétron aqui, lado a lado, as massas irão se atrair, mas a força elétrica entre eles é muito maior. Então, como é elétron, negativo, negativo, vai haver a repulsão por conta da força elétrica na natureza ser muitas vezes maior que a força gravitacional, certo? Então, por hoje é isso.